porque as pessoas só chegam e ficam ali esperando alguma coisa acontecer. E quem sabe, depois de um louvor poderoso, quem sabe, depois de uma mensagem poderosa, e depois de alguém pôr as mãos na cabeça, então as pessoas elas caem, se abrem, né? Nós estamos operando num nível muito baixo. Porque quando os cristãos, eu estou falando sobre bebês, esse é um treinamento, né? A igreja não está com todo mundo aqui, justamente porque foi bem intencional essa agenda, mas os mais maduros precisam criar um ambiente na igreja local, onde as pessoas que entram percebam a presença de Deus. Amém. Eu não tenho nada contra, por exemplo, evangelismo criativo e coisas que a igreja pode fazer para atrair pessoas, mas não tem um lugar mais autêntico do que a unção para atrair as pessoas lá fora. Hoje você vai ver a gente como igreja, né? Talvez fazendo circo para atrair as pessoas, e gospel fogo, e faz malabarismo, e faz shows, e faz eventos, mas os nossos pais faziam cruzadas de cura. Quem está aqui, diga aleluia. Certa vez, D.L. Moody, um grande avivalista, né, do século passado, ele teve um problema na sua igreja. Ele tinha uma igreja em Chicago, né, e a igreja dele pegou fogo. Naquele tempo, quase que a cidade toda de Chicago era movida para a igreja dele aos domingos. Ele tinha um problema, ele estava causando problemas sanitários na igreja, na cidade, porque aquele tempo aquelas pessoas não tinham carro para ir à igreja, o carro deles eram cavalos, né? Então a alta sociedade de Chicago também ia para a igreja, e quando chegava domingo, o povo tinha problema porque os cavalos faziam sujeira na cidade toda. Então aquele culto estava incomodando muitas pessoas, mas multidões iam para lá. Certa vez a igreja dele amanheceu pegando fogo. Não foi só um fogo na igreja dele, toda aquela região de Chicago teve um incêndio muito grande, marcou a história de Chicago inclusive, e a igreja dele pegou fogo. Então a secretária e os irmãos da igreja estavam com baldes de água tentando apagar aquele fogo, e tinha um vizinho à igreja, né? A biografia dele fala sobre isso. Tinha um vizinho da igreja que era ateu, um ímpio, né, da pior espécie. Ele detestava o que estava acontecendo na igreja. Mas naquele dia em que a igreja estava pegando fogo, de repente a secretária olha para o lado, vê tantas pessoas com balde tentando apagar, inclusive o vizinho ateu e ímpio estava lá tentando apagar o fogo. Então ela olha para ele espantada e diz assim: rapaz, o que você está fazendo aqui? Você nunca veio aqui? Aí ele disse para ela: essa igreja também nunca pegou fogo, é a primeira vez. Então certa vez D.L. Moody estava ensinando pastores que estavam querendo aprender qual é o segredo do crescimento. E o que nós vemos mais hoje são pessoas lotando auditórios, inclusive pastores da minha classe, né, lotando auditórios para perceber, para tentar entender e discernir qual é o segredo do crescimento. Então D.L. Moody muito sabe e disse assim: olha, o segredo do crescimento é bem simples, é um só. Ou você põe fogo na igreja, ou põe fogo no sermão, porque se tiver fogo na igreja e fogo na mensagem, as pessoas vão ser atraídas por isso. Quem nunca veio vai chegar, ok? Mas às vezes nós estamos num lugar tão grande intelectualmente quanto as escrituras, que nós engessamos o poder de Deus. Então as pessoas entram e percebem que aqui pode ser, aqui que eu digo na igreja, né? Não aqui em Anápolis, que nós podemos ser um lugar de palestra, onde a gente ensina muitas dicas e muitas chaves se viram, mas às vezes as pessoas não compreendem o poder da unção em manifestação na unção coletiva. A igreja de Atos, por exemplo, era muito comum de vê-los, né, pedindo ousadia e intrepidez. Enquanto eles oravam juntos, a unção fazia o lugar tremer. Então, eu não sei se aquele terremoto era um terremoto de fato geográfico, e de fato os técnicos dizem que não, mas quando os crentes da fé se juntam, alguma coisa tem que ser abalada no nosso meio, né? Então, eu estou só no primeiro ponto aqui, porque é importante você compreender que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não tirou o corpo da operação ou do culto. O corpo tem que vir para o culto, ok? Ele continua dizendo aqui, olha, versículo 2: não vos conformeis com este século. Ou seja, não trazer o corpo para o ambiente onde Deus se manifesta, talvez seja a primeira porta da conformidade com este século. As pessoas, elas dizem para as outras que amam, sem nenhuma atitude de amor. Então daqui a pouco nós estamos assim como igreja, vindo à igreja, olhando para a palavra, sabendo que Deus pode se manifestar, mas estamos apáticos, né? E isso pode ser um grande problema para o futuro da igreja cristã no Brasil. Então ele continua dizendo aqui: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é o que? Ela é boa. Mais uma vez, a vontade de Deus é o que? Ela é? Desde que nós não tenhamos uma vida dupla, ok? Em que nós servimos a Deus com o Espírito e deixamos a nossa carne em casa. Isso é seita. O apóstolo João estava combatendo uma seita chamada gnosticismo.
O que é o gnosticismo? Eles estavam ali na igreja, eles tiveram uma nova revelação de que a carne é imoral e podre, apesar deles serem espirituais. Então eles começaram a pregar que Jesus, uma vez que foi encarnado, ele era o nível mais baixo de representação de Deus na terra. O lugar mais inferior onde Deus se manifestou foi através da vida de Jesus, segundo os gnósticos, porque uma vez que alguém tem uma carne, então está podre e está sujeito à imoralidade. Então eles estavam pregando o seguinte: não importa como está a sua carne e as suas emoções, você é espiritual, mesmo que a sua carne seja corrompida. E isso é imoralidade para Deus, porque a espiritualidade correta começa no seu espírito, mas vai conduzir a sua alma para o lugar certo e vai dominar a sua carne. Então quando eu chego para o culto, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou responder com glória a Deus e aleluia, eu vou me envolver com o que está acontecendo, porque a unção coletiva, ela tem que se manifestar no nosso meio. E quando eu falo sobre isso, não é que todo culto tem que ter gente rolando, gente babando, gente gritando, mas eu preciso estar sensível a qual direção o Espírito Santo tem para nós no culto, naquela manhã ou naquele dia, amém? Então o apóstolo Paulo inclusive nos ensina essa questão do corpo em 1 Coríntios capítulo 12, vai para lá comigo. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Veja que coisa incrível esse texto, que a gente lê tanto, né? E a gente precisa pontuar algumas coisas aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Então, é possível que os irmãos estejam ignorantes quanto os dons espirituais. Quantos são? São 9. Você sabe que são presentes de Deus através do Espírito Santo para a igreja, ok? Os dons foram dados para a igreja. Se nós não estamos debaixo da influência dos dons, nós não estamos usando o presente que Deus deu para nós como igreja. Então ele começa dizendo no versículo 2: sabeis que outrora, quando eu era gentil, eu me deixava conduzir aos ídolos mudos, segundo eu era guiado. Versículo 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, ele está dizendo aqui, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Versículo 7, continue aí comigo. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então não é a cada pastor, não é a cada apóstolo, não é a cada mestre, a cada evangelista, é a cada um. Você é um, eu sou outro. E o Espírito é concedido a cada um de nós, ok? Não é uma coisa em que nós ativamos com a nossa fé, mas é uma coisa em que nós temos que ter disposição e atenção para receber, porque pode cair sobre qualquer um de nós aqui nessa noite. Mesmo que você não seja um profeta, você pode trabalhar debaixo da palavra de conhecimento, sabedoria, discernimento de espíritos a qualquer momento, ok? Mas eu quero que você vá para 2 Coríntios comigo agora, para a gente avançar nesse ensino. Versículo 1. Então Paulo está ensinando a igreja de Coríntios acerca dos dons. Pensa comigo uma coisa: se você estivesse em um lugar com pessoas assim, com problemas sérios na questão espiritual, né? Então vamos supor que você fosse pastor de uma igreja em que há pecado, em que as pessoas elas são tendenciosas à carne, à prostituição. Inclusive na igreja em que você está pastoreando, vamos supor, um jovenzinho começou a ter um caso com a esposa do seu pai, né? Era isso que acontecia na igreja em Coríntios, ok? A igreja em Coríntios era uma igreja numa região geográfica de muita imoralidade. É como colocar um homem de Deus muito sério na Sapucaí no dia de carnaval. Ninguém quer ir. Quem concorda? Ninguém quer ir. Amém? Então, para Paulo era uma coisa muito ruim, tanto que ele tenta fugir disso por muito tempo, né? De pregar aos gentios. Quando ele recebe a mensagem no caminho de Damasco, em Atos, a Bíblia diz que Deus aparece para ele e diz: olha, diga para Ananias, dizendo, diga que ele para mim é um vaso escolhido para pregar a minha palavra, para os judeus, para os reis e para os gentios. Então, aliás, para os gentios, para os reis e para os judeus. Então veja que os judeus era a terceira linha de pregação de Paulo. Primeiro para os gentios, depois para os reis, depois para os judeus. Mas ele começou por onde? Pelos judeus. Por quê? Ele disse, na sua própria biografia, que a Bíblia nos mostra aqui, que entre os judeus ele era muito nobre, criado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, alguém que conhecia muito da lei. Então para ele era muito desconfortável, com a grande religiosidade que ele tinha, pregar para ímpios. Não era um lugar confortável para ele. Coríntios é um lugar que ele tentou impedir por muito tempo. Então vemos a jornada do apóstolo Paulo até chegar em Coríntios, e você vai ler o testemunho desse grande homem de Deus. Ele foi dado como morto várias vezes, ele foi açoitado, ele teve naufrágios, e muitas dessas questões contrárias, né,
se deram quando ele estava tentando conduzir o seu chamado da forma que ele queria. É muito bonito olharmos para a jornada dos homens de Deus e a gente pensar sobre essa questão, meu Deus, quando um homem de Deus ele tem uma chamada, ele vai sofrer, e olha que coisa maravilhosa, ele sofre e é resiliente, mas quem sabe que Deus é bom? Se em nome de um chamado eu tenho que apanhar, eu não quero um chamado. Se eu tiver um chamado e alguém me bater, a graça me basta, ok? Mas em nome de um chamado eu não tenho que ser perseguido e apanhar, tá certo? Porque Deus chamou Paulo para os gentios e ele queria pregar para os judeus. Agora, quando ele chega na porta de Coríntios, depois de ser expulso da última cidade que ele estava, inclusive Timóteo e seus companheiros ficaram nas outras cidades em que tinha muitos judeus, ele chega lá e na hora em que ele chega sozinho na porta de Coríntios, ele encontra 2 judeus convertidos, que vieram de Roma, expulsos pelo governo de Roma, que é justamente Áquila e Priscila, e Áquila e Priscila vieram de Roma com propriedades, eles vieram de Roma com certo dinheiro, mesmo que expulso. Então Paulo, quando chega no centro da vontade de Deus para ele encontra ajuda, recursos e conexão. Quem está aqui, diga aleluia. Então ele vai e ele começa a pregar para essa igreja. Agora, essa igreja, ela cresceu e ela cresce porque você sabe que às vezes um novo convertido, ele responde mais a palavra do que um crente que está lá na igreja, que já cauterizou com o coração. É tão bom nós termos uma igreja que recebe pessoas novas e que os velhos, as pessoas mais maduras na igreja, possam estar sendo guiados pelo Espírito para fazer essa transição. Mas de fato, pessoas novas às vezes têm um coração mais aberto para as manifestações do que as pessoas com mais entendimento, que daí já senta para começar a julgar. E hoje nós temos o YouTube ensinando coisas que talvez não sejam próprias para a gente ouvir, ok? E as pessoas podem ficar com várias doutrinas na cabeça e nenhuma, porque quando você tem tudo, você não tem nada. Precisamos saber que linha que a gente é e o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Então, essa igreja, inclusive, o apóstolo Paulo chama essa igreja de rica em dons. Diga comigo, rica em dons. Nem sempre os dons do ministério, ou os dons do Espírito Santo, estão em muita abundância numa igreja, porque a igreja é muito espiritual. Porque os dons espirituais se manifestam para resolver problemas carnais. Então, nem sempre aquela igreja em que tem muitos dons em operação, ela pode ser qualificada como uma igreja de muita gente séria, ok? Não estou dizendo que os dons só se manifestam para resolver problemas da carne, mas uma igreja tem que dar espaço para os dons, que tem muita gente chegando. E, na verdade, todo intelectual que a gente carrega, e todo ensino que a gente pode fazer, se não for ungido, não vai mudar a vida das pessoas. Então às vezes nós temos uma perspectiva de que quando o mestre está em operação, o mestre, você sabe, é preceito sobre preceito, é texto sobre texto, mas o mestre, ele trabalha debaixo do Espírito da ressurreição. É o mestre da nova aliança, ok? O ensino dele é ungido, como o ensino do apóstolo, do profeta, do evangelista e do pastor, tá certo? Então, esse povo aqui tinha muitos problemas, e eu estou só colocando fundamento para a gente seguir, ok? Preste atenção nisso aqui. Esse povo tinha imoralidade acontecendo, prostituição, eles tinham divisão, eles nem esperavam uns aos outros para tomar a ceia, porque quem tomava primeiro era mais espiritual. Bebês na fé, pessoas infantis agem desse jeito. E aí Paulo, ele está lidando agora com religiosidade dos judeus, porque ele já era perseguido, agora ele prega para ímpios, ele prega para imorais. Como assim, Paulo? Você estava aqui tentando convencer a gente de que você tem um chamado de Deus, e agora você vai para essa região imoral, e você está pregando aí, está dizendo que pessoas estão recebendo o Espírito Santo e crescendo, E aí Paulo, ele tenta fazer defesas. Você lê 1 Coríntios inteiro, você lê 2 Coríntios todo, você vai ver que Paulo muitas vezes levanta argumentos para defender o seu ministério e o seu apostolado, e nada disso acontece. Então, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, ele começa a responder da melhor forma às pessoas que estão intimidando o ministério dele, as manifestações de Deus na igreja de Coríntios. Ele diz, olha, 2 Coríntios 12, 1, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então, ele tentou fazer várias vezes defesas, ok? Baseado em argumentos, mas aqui ele decide, quer saber, já que não está funcionando eu explicar para vocês, eu vou logo abrir um treinamento profético aqui, e vou deixar os dons do Espírito e as manifestações convencer vocês que o que eu estou fazendo é autêntico. Tem coisas em que a gente pode explicar, mas as pessoas só vão compreender e entrar quando provarem daquilo, E é por isso que o salmista diz, provar e vede. Você não vai ver e provar, você vai provar e ver. Amém, você pode tentar me convencer que uma coisa é boa, eu posso olhar e achar bonita, mas eu só vou saber que é bom depois que eu comer aquilo. E a gente não pode ficar com as pessoas na igreja dizendo, olha, isso é bom, orar em línguas é maravilhoso, manifestações é bom. Sim, me prova, abre a porta, pelo amor de Deus, seja um canal para que essa unção pegue em mim também.
né? Então, não adianta a gente ser uma igreja em que flui nos dons e que se move os maduros e o povo outro ficar assistindo. Se você está cheio da unção e cheio do Espírito, você precisa ser um canal e uma porta para quem está do seu lado também se mover nessas coisas. Porque você é a pessoa mais perto de quem está do seu lado, não é o púlpito, mas é você. Ok? Porque senão criamos um sistema religioso onde uma pessoa conduz e manipula tudo, mas a proposta do Espírito Santo na dispensação da graça é fazer de você um ministro labareda de fogo. Quem está aqui, diga aleluia. Então ele diz, olha, então quer saber, só vou contar minhas experiências para você. E aí ele começa a passar as visões e revelações, e isso é profético, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Veja que coisa incrível. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele teve uma experiência com Deus, né? Agora, o que me chama a atenção, e o nosso ponto está justamente aqui, olha. Ele diz, não sei se no corpo ou fora do corpo. Então preste atenção, toda a palavra é inspirada por Deus. Diga aí comigo, toda a palavra é inspirada por Deus. Então, quando lemos isso aqui, houve permissão divina para que essa frase tivesse sido colocada nas Escrituras, para que nós pudéssemos pensar que apesar de termos manifestações autênticas na esfera do Espírito, e o que Paulo teve aqui, está ensinando aqui, né, e você vai ver essa questão do arrebatamento, não só nesse tempo, né, nesse texto, mas em outros também, a gente já abre já, mas ele está dizendo que além da dimensão espiritual, você pode ter experiência com Deus no seu corpo, ok? Então, ele está dizendo, olha, não sei se eu fui arrebatado, não sei se eu tive uma experiência no corpo ou fora do corpo, o que eu sei é que eu tive uma experiência. Então ele continua dizendo no versículo 3, sei que tal homem, versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de si mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê e de mim ouve. Então, a defesa dele aqui foi contar a experiência que ele teve, não sabe se no corpo ou fora do corpo. Isso significa que nós não podemos excluir o corpo dessa dimensão do Espírito, ok? Nós somos pessoas aqui na Terra e o nosso pai espiritual, né? Eu tenho como pai para mim o irmão Reagan, ele nos ensina que não era o tempo todo que ele estava operando debaixo da unção, ok? Então, muitas vezes você vai ler nos livros dele e na biografia que ele deixou, de que muitas experiências que ele teve foi por perceber alguma coisa no corpo dele, e não é ser guiado para tomar decisões pessoais por emoções e sentimentos, mas é perceber num ambiente coletivo que alguma coisa vai operar, porque o gatilho foi o corpo reconhecendo aquilo. Então, Deus falou para o irmão Reagan, Jesus apareceu para ele e disse, sempre que você estiver operando debaixo da unção de cura, a sua mão vai pegar fogo. Então ele sabia que quando a mão dele pegasse fogo, aonde ele colocasse a mão haveria cura imediata, instantânea e não progressiva. Veja que as mãos fazem parte do corpo. Você pode pensar, mas que nível é esse? Eu sou guiado pelo Espírito. Sim, ele não está nos ensinando que nós vamos tomar decisões na vida sobre a mão queimando, mas ele está dizendo que num ambiente coletivo, você está operando, e às vezes Deus vai usar o seu próprio corpo para sinalizar alguma coisa para você, do modo como você tem que operar, né? Então, não é uma coisa que nós estamos ensinando fora da doutrina que nós conhecemos, ok? Porque esse ensino parte para nós a partir das experiências do irmão Kenneth Reagan. É só você ler o livro Eu Criei em Visões, A Igreja Triunfante, você vai ver que ele teve experiências no corpo e fora do corpo, como ser dirigido pelo Espírito Santo, planos, propósitos e práticas. Tantos desses livros nos contam isso. Certa vez, em 1950, ele estava em uma cidade chamada Broken Bow, no interior do Texas, né? E ele estava numa casa pastoral, ele foi fazer um seminário de 2 semanas, e estando nessa casa, conversando com o pastor, a hora passando, a filha do pastor veio pedir oração para ir dormir, porque no outro dia ir para a escola. Então o pastor disse assim, irmão Reagan, vem aqui, vamos orar pela minha filha, para ela ir dormir. E quando ele coloca o joelho no chão para orar, né? E o que acontece? Ele imediatamente é tomado daquele lugar e ele tem uma experiência fora do corpo, o que a Bíblia nos ensina que pode ser um êxtase, ok? É um sentido de arrebatamento, onde você tem uma suspensão das suas emoções, da consciência natural. E ali Jesus aparece para ele, não sei se foi 3ª ou 4ª vez, mas naquele dia, Jesus ensina para ele o que ele escreveu no livro Igreja Triunfante, acerca de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, né? Espíritos do mal que trabalham nas regiões celestiais. Foi daquela experiência que ele nos ensina, baseado na palavra,
as coisas que escreveu no livro Igreja Triunfante. Então, tanto na área do corpo, quanto na área fora do corpo, o irmão Reagan teve muitas experiências. E Paulo está justamente trazendo essa nota para nós, e o nosso ponto é esse: o seu corpo também pode liberar manifestações de Deus para você discernir alguma coisa no ambiente coletivo, amém? Volto a dizer, para tomar decisões você é guiado pelo Espírito, você não é guiado por um arrepio e nem por uma sensação física, mas num ambiente coletivo pode ser que o seu corpo te leve para um lugar que te faça perceber o que está acontecendo na dimensão espiritual. Então, vamos avançar um pouco nisso, tudo bem até aqui, gente? Vamos avançar um pouco, e eu quero te mostrar justamente esses momentos em que houveram êxtases fora do corpo, e depois a gente vai para as experiências do corpo. Veja comigo, Atos capítulo 10, versículo 9, eu quero te mostrar essa experiência desse homem de Deus. Atos capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz que no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, é possível você compreender aqui, nos originais desse texto, nos propõe a ideia de que Pedro estava em jejum, orando no telhado de uma casa. Eu estive lá em Israel esses dias, e essa casa está mantida até hoje, né? Bem em frente ao mar Mediterrâneo, né? Lá em Jope, essa casa foi preservada, já é de uma família, uma propriedade particular, mas você consegue chegar até essa geografia e verificar aquilo. De fato, esse lugar existe. O que acontece aqui? Pedro tem uma revelação e ele foi suspendido das suas emoções naquele dia. A porta da pregação está sendo aberta para um povo gentil, ok? Até esse momento, nenhum ímpio, nenhum gentil, ninguém fora das alianças das tribos de Israel podiam ter a comunhão com Deus. Mas Pedro está em jejum, orando, esperando o horário do almoço chegar. E enquanto ele está orando, a Bíblia diz aqui, vamos continuar esse texto, né? Diz que enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, né? E aí o texto continua dizendo: então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, Pedro teve uma experiência fora do corpo. Ele foi arrebatado do seu sentido físico e ele viu esse animal e compreendeu que Deus estava chamando ele para pregar aos ímpios. Do outro lado, a mais de 80 quilômetros dali, tinha um homem temente a Deus, mas que não tinha aliança com Deus ainda, né? Chamado Cornélio. E ele recebeu a visita de um anjo, porque a Bíblia diz que ele fazia orações contínuas, temente a Deus, e dava ofertas. Então dava esmolas na sua Bíblia, na revista atualizada, mas no original é ofertas, ok? Então ele tinha contribuições que ele dava para o povo de Deus, porque ele tinha temor e zelo e fome de conhecer Deus, mas ninguém podia pregar para ele, porque era impróprio um judeu, alguém com aliança com Deus, pregar para o ímpio. Agora veja, o que talvez o nosso desejo, né, não faz, as nossas ofertas podem trazer para a gente, ok? Porque foi uma oferta, uma oração e um temor a Deus que trouxe o homem de Deus até o lugar que Cornélio estava. Enquanto Pedro pregava a palavra, o gatilho das manifestações, o lugar autêntico do profético sempre é a palavra, ok? Porque você fica pensando, o homem está sentado e de repente ele começa a orar em línguas. Mas o que Pedro está falando? Pedro está pregando Jesus Cristo. E segundo o que Apocalipse nos diz, Jesus Cristo, o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Você sabe que ele é a palavra, e é a palavra ungida de Deus aqui na terra. Quando a palavra está sendo pregada, pessoas podem entrar em período de manifestações na sua vida, tá certo? Então, ele está pregando a palavra. Enquanto ele prega a palavra, então Cornélio começa a orar em línguas, né? E a Bíblia diz que todos eles viram que eles foram batizados no Espírito Santo. Qual foi a evidência de que eles perceberam que aqueles homens estavam debaixo de uma manifestação do Espírito? Eles começaram
a falar em outras línguas. A própria experiência do falar em línguas é uma manifestação a partir do Espírito, mas que o selo dessa manifestação está vinculado à sua boca. Porque ainda que você seja ungido, ninguém vai perceber que você foi batizado no Espírito Santo se você não orar em outras línguas. Então, para você orar em línguas, você precisa trazer o seu corpo para essa dimensão do Espírito, ok? A sua boca começa a mexer porque você quer responder desse jeito. Não é um anjo abrindo a sua boca e fazendo a sua língua chacoalhar, mas é a sua fé na palavra te levando para essa dimensão espiritual. Quem está aqui, diga aleluia. Então, essa experiência de êxtase é uma experiência muito recorrente, de arrebatamento. Filipe teve essa experiência, o evangelista, ele foi arrebatado e trasladado para outro lugar. Veja que coisa sobrenatural na dispensação da graça. Ele entrou num nível de obediência e alinhamento com a vontade de Deus, que ele simplesmente saiu de um lugar, fisicamente, foi arrebatado e jogado para outro lugar. Isso era muito comum na antiga aliança, porque quando Elias ele foi tomado por aquele redemoinho, os profetas da escola de profetas de Elias, né, eles disseram a Eliseu, não, ele não deve ter sido tomado não. Mesmo Eliseu tendo visto aquilo tudo, eles não queriam confiar no testemunho de Eliseu. Eles disseram, ó, vamos ao monte de tal cidade, porque certamente ele pode ter caído lá. Então era muito comum na antiga aliança, homens de Deus, que se envolviam com a unção, desaparecerem de um lugar e irem para um outro lugar. Veja que a gente na dispensação da graça está operando num nível muito baixo, mas no último avivamento, e nós estamos às portas dele, os 9 dons do Espírito Santo e os 5 dons do ministério vão operar ao mesmo tempo na igreja. Amém. Porque nos tempos de D.L. Moody, de Charles Spurgeon, de William Seymour, né, aquele avivalista da Rua Azusa, nos tempos desses homens de Deus, né, que provocaram esses grandes avivamentos, Maria Ether, né, Smith Wigglesworth, eles promoviam cultos sem a intenção, porque a intenção nossa é só adorar a Deus. Mas enquanto você adora, coisas se movem no nosso meio. E você ouve o testemunho de Maria Ether e vê que ela foi presa nos seus dias, porque enquanto ela pregava, as pessoas entravam em transe. Essa era a palavra, a expressão que usava, porque não sabiam discernir o que estava acontecendo. E pode ser que o Espírito Santo nos leve a um lugar em que naturalmente nós não vamos ter explicação, mas é uma experiência autêntica do Espírito. Por isso, em primeira instância, nós não temos que julgar o que nós não entendemos. Nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, ok? Porque às vezes, porque não entendemos uma manifestação, nós fechamos nosso coração para ela, e nós não temos o direito de fazer isso. Pode ser que tenham muitas coisas que não são autênticas, mas tem muita coisa autêntica que nós ainda não conhecemos e que fechamos o coração, né? Então, nos dias de Maria Ether, as pessoas iam para o culto e diz que quando a unção se manifestava, elas ficavam grudadas na parede por horas. E elas não conseguiam parar de orar em línguas, de se mover e de sair daquela parede. Então hoje nós temos um culto com uma palavra de 50 minutos, vamos embora e queremos grande avivamento. Será que você está disposto para que quando o culto acabe, você fique aí debaixo da cadeira jogado, até que tudo que Deus quer fazer naquele culto aconteça? Porque o pastor tem que encerrar o culto, ele pode encerrar, mas isso não significa que a igreja tem que fechar naquela hora. Então, nós às vezes, nós caímos na unção e ficamos debaixo dessa dimensão espiritual, até que alguém pegue o microfone e diz amém, irmãos, aleluia. E porque alguém está encerrando o culto, quem disse que você é obrigado a levantar? Porque nós estamos pregando muito rápido e as pessoas não têm tempo de provar dessa experiência debaixo da unção. Eu não estou ensinando você que todo culto tem que ser desse jeito, mas eu quero te dizer que nós temos que ter sensibilidade para saber, não acabou ainda. A gente precisa ficar um pouco mais. Então, nos dias do irmão Reagan, você sabe, né, que ele conta testemunhos de que às vezes ele pregava 3 horas, sem parar. E, gente, era ensino. Ele estava ensinando, mas de repente a unção vinha tão forte, que eles não sabiam o que estava acontecendo no ambiente. Todos os anos eu tenho ido, pelo menos 2 vezes ao ano, me associar com unções que saíram da vida do irmão Reagan, né? Kenneth Copeland é um lugar que eu vou todos os anos, 2 vezes por ano, e eu fico lá às vezes vendo aquele homem começar um culto 7 da noite, e quando é 10 ele ainda está pregando. Eu estou tomando copos de café, fazendo assim com o meu olho, porque ele só está ensinando, mas de repente uma unção começa a se manifestar que você não sabe de onde vem. Então, apesar de todo mundo estar ali sentado ouvindo ensino, está todo mundo com o coração aberto para que em qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Pode ser que o culto acabe, nós pegamos a nossa Bíblia, vamos embora, e ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Mas pode ser que a gente está conectado com aquela unção, o Espírito Santo queira fazer algo e está todo mundo conectado e aberto para que aquele culto continue acontecendo. Amém? Então, nós queremos grandes milagres e grandes operações. A igreja hoje não é mais como é antigamente. Lógico, olha quem vem para a igreja.
pessoas que ficam sentadas no sofá o dia inteiro sem orar e que são maduras, não estou falando sobre bebês na fé, maduras na vida cristã, e elas sentam no culto domingo à noite esperando uma nova revelação, não é verdade? Então que tipo de consciência nós temos a respeito da nossa vida como cristãos? Porque o apóstolo Paulo fala que quando nos reunimos, um tem salmo, um tem hino, um tem cântico espiritual, um tem profecia, outro tem interpretação. Esse é o culto que Deus projetou para nós. O dom do ministério está aqui nos equipando e nos levando a um lugar de maturidade, de unidade na fé, ok? Mas uma vez que o dom está despertando em nós uma unção, nós precisamos estar sensíveis. A qualquer momento o Espírito Santo pode me dar um presente, um dom do Espírito, eu preciso me mover com ele. Mas se nós não trouxermos o nosso corpo, parece que nós não ficamos habilitados a isso. Ficamos ali só com o nosso espírito. Está acontecendo algo. Sim, está acontecendo. E você vai se manifestar como nisso, né? Então, eu estou só te mostrando ainda essas experiências fora do corpo, ok? Que são êxtases. E o irmão Reagan, no livro Eu Creio em Visões, você pode ler depois, deve ter na livraria. Você vai aprender que ele traz para nós algumas experiências visionárias, né? Em níveis mais rasos e mais profundos. O êxtase nem é um nível mais profundo, é um nível intermediário, porque ele chama visão aberta de um nível mais profundo. Você está assim andando, né, olhando para as pessoas, e de repente uma manifestação de Deus trazendo uma palavra profética através de uma visão vem para você. Então, muitas vezes eu estive em lugares de eu ver espíritos com meus próprios olhos abertos. É um lugar, é um estado que começa no seu espírito, que depois traz você para essa dimensão e que você tem o discernimento operando aqui no natural. Não é difícil você compreender isso e ter esse tipo de experiência. Tudo que você precisa é se expor a essa palavra, ter uma linha doutrinária bem fundamentada, para não se envolver com espíritos sedutores, doutrinas de demônios, né? Como o Rick Renner nos ensina. E aí você ficar sensível para essa dimensão. Você pode estar sentado, você pode estar do lado de alguém, e de repente você está vendo uma coisa na dimensão do espírito. É muito comum para mim, por exemplo, quando eu estou entrando numa cidade, eu ter essas experiências a respeito da geografia, do que opera em uma cidade. Na qualidade de um ministro, eu não posso entrar em uma fronteira, em uma região tão inocente, achando que não tem oposição contra mim, para que eu não seja intimidado. E você também no seu dia a dia, a escola que seu filho estuda, a casa que você vai comprar, o bairro que você vai morar, a rua que você vai investir, você precisa ir para a dimensão espiritual, porque pode ser que o diabo queira te roubar naquele investimento. E quando você não tem a porta das visões abertas, você pode fechar esse lugar, ok? Então, Samuel, por exemplo, na Antiga Aliança, era um profeta. Diga comigo, Samuel era um profeta. E 2 de Crônicas, deixa eu abrir com vocês isso aqui, não é a nossa aula de hoje, mas já que estamos aqui, e que a gente está numa manhã, está bem longe do almoço, vamos avançar um pouco nisso, né? 2 de Crônicas, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Glória a Deus. Alguém está recebendo algo? Amém. Deixa eu te mostrar. Desculpa, 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 29. 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 29. A Bíblia diz que os atos, pois, do rei Davi, 1 de Crônicas 29, 29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas e registrados por Samuel, o vidente. Então, a Bíblia chama Samuel de vidente. Você sabe que ele é um profeta? Né? Então, qual dimensão Samuel operava aqui? Ele era um profeta visionário, ok? E na corrente profética, na linha do profético, nós temos no mínimo 2 correntes, ok? Então você está trabalhando debaixo da unção profética, pode ser que você seja um profeta mais inclinado para essa dimensão de ter uma nota no seu espírito, e no tempo de Samuel não tinha essa coisa do testemunho interior, eles eram movidos aqui por fora, né? A unção estava sobre, mas no nosso tempo, nós temos essa nota, nós temos essa, eu percebo, eu vejo, como o apóstolo Paulo nos ensina. Então pode ser que você seja um profeta guiado assim, eu ouvi a voz de Deus e já falo agora, mas pode ser que você vá para outra corrente profética, que são os estados visionários, que o irmão Reagan atuava demais debaixo dessas experiências visionárias, né? Então, o profeta Samuel era chamado de vidente. Aí a Bíblia diz nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Então veja aqui que nós temos 3 profetas em operação, que eles estavam contando e registrando as atitudes do rei Davi, ok? Então, o Samuel é chamado de profeta. Diga comigo, Samuel é um profeta. Mas aqui, quando você lê, chama ele de vidente, certo?
Se eu estou falando sobre profeta, olha, profeta Silvia está aqui, profeta Sandra está aqui. Então a gente fala assim de modo prático. Os profetas se reuniram. Se Deus quisesse que a gente compreendesse que o profético é só uma linha, então ele ia dizer, ó, tinha 3 profetas que estavam registrando tudo que Davi fez. Quem são eles? Samuel, Gade e Natã, ok? E ele ia falar desse jeito, né? Mas ele dá qualificação à Bíblia, toda a palavra é inspirada por Deus. Então a Bíblia qualifica esses profetas em correntes proféticas diferentes. Samuel, o vidente, né? Aí ele chama Natã, né? É o próximo profeta aqui, deixa eu só conferir. De profeta, e ele chama Gade de vidente. Então, peraí, então vamos fazer mais um filtro aqui. Se eu tenho 2 videntes e um profeta, então eu faço assim: Silvia e Sandra, as videntes, e Gustavo, ou profeta. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ela chama Natã de profeta, ela chama Samuel de vidente, e repete a palavra vidente para Gade. O que talvez nós não compreendemos, ficamos rasos nessa dimensão, é que a palavra no Antigo Testamento foi escrita no hebraico. E para estudar e colocar fundamento, eu preciso estudar a raiz dessa palavra. E quando a Bíblia se refere a Samuel, profeta, o vidente, está chamando esse vidente de Nabi. A palavra que aparece vidente para nós, no hebraico é Nabi, que significa que ele era alguém que atuava no profético, nessa dimensão visionária em que tinha uma revelação e já entregava para as pessoas. A comunicação era desse jeito com Davi, com Samuel. Ele tinha uma revelação, podia ser uma visão, um sonho, né? Uma experiência de ouvir uma voz. Ele discernia e já entregava para as pessoas no mesmo instante. Era uma atitude mais ativa nessa corrente visionária. Quando fala do profeta Natã, já é outro lugar. Ele tem essa experiência de ouvir a voz de Deus e falar. É um profeta comunicativo, ele fala o tempo todo. O profeta Samuel e o profeta Gade são profetas receptivos. Eles recebem a experiência para depois comunicar. O profeta Natã, que é chamado de profeta, a qualidade dessa palavra no hebraico significa que ele é alguém que opera numa dimensão comunicativa. Eu ouço e falo, eu ouço e falo, eu ouço e falo. Agora, qual a diferença de Samuel para Gade? Porque Gade não era, a palavra vidente para Gade é diferente da palavra vidente para Samuel. Gade é um profeta vidente, que no original do hebraico é Chosé, C-H-O-S-E. Eu não sei se fala assim no original do hebraico, né? Mas é essa a dimensão. O que é diferente de Samuel? Gade recebia experiências visionárias, e ele ia discernir o que Deus estava falando com ele através de uma visão. E depois que aquilo ficasse maduro, ele ia entregar. Então, no profético, por exemplo, eu me enquadro mais nesse lugar. O lugar em que Deus mais me usa e onde eu mais opero no profético é justamente através da porta das visões. E depois que eu tenho uma revelação e uma experiência visionária, eu levo aquilo para a dimensão da oração e eu preciso discernir o que está acontecendo, porque geralmente eu não tenho esse discernimento imediato. É muito raro quando isso acontece. Pode acontecer, mas é muito raro de eu discernir imediatamente, né? Então, eu sou levado para esse lugar de discernir, para depois trazer aquelas pessoas para aquela dimensão. E às vezes eu nem vou entregar profecia para ninguém. Às vezes Deus vai me mostrar que eu só entrei num ambiente para romper com algo. Eu vou sair de lá sem falar nada para as pessoas, mas aquele lugar nunca mais vai ser o mesmo. Quando Deus reúne profetas, não é em primeira instância só para a gente ficar dizendo assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas os profetas, quando são chamados para um lugar, é porque Deus vai abalar as estruturas daquele lugar. Amém. No Antigo Testamento, você e eu, se estivéssemos lá, dependeríamos de um profeta para nos guiar. No Novo, não. Nós somos guiados pelo testemunho interior. Então, para que Deus está usando profetas? É mais do que ficar trazendo profetas para dizer assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Porque profecia não é para ser consumida, mas é um ambiente, uma estrutura ministerial para equipar a igreja, para produzir debaixo da demanda do céu. Se você só consome profecia, você é uma pessoa imatura e baixa na sua espiritualidade. Você precisa, através da unção profética, produzir profecia. Porque profecia, no sentido mais básico, segundo o que o apóstolo Paulo nos ensinou, em 1 Coríntios, ela edifica, exorta e consola. Essa palavra exortação não é bater. Tem gente que diz, Deus me chamou para bater. Não. Essa palavra é encorajar. Ok? Então, por que o apóstolo Paulo quer que a gente profetize? Moisés disse para o seu povo nos seus dias, quem dera todos fossem profetas, porque onde tem profecia tem encorajamento. Quando todos têm a unção profética operando, estão abertos, a igreja vai ser muito encorajada, ok? Então, voltando para cá, para Gade, muitas janelas abertas, né? Tá tudo bem até aqui, gente?
Então Gade, ele é um profeta que ele recebe uma visão, e através da visão o discernimento vai ser apurado. Eu estava em Luanda, a pastora Silvia estava comigo lá, nós estávamos no treinamento profético da irmã Vânia, nós andamos com ela por todo o Brasil e até fora, né? E a gente estava lá nesse lugar, nesse treinamento profético. No final daqueles dias de treinamento, ela disse que Deus falou com ela para que abrisse espaço para que os profetas com ela ali tivessem oportunidade de liberar alguma profecia, né? E ela olhou para mim e disse assim: vem você. E eu disse: eu vou fazer o quê? Né? Eu não tenho nada aqui para falar para ninguém. Então eu fiz o quê? Quando você não sabe o que fazer, você faz o que sabe. Eu comecei a orar em línguas. E o louvor tocando, e eu andando de um lado para o outro, orando em línguas. De repente, com os meus olhos fechados, eu tive uma visão. E eu vi uma manga, que a minha esposa chama de manga princesa, manga bufante, de uma camisa de uma mulher, e era roxa, né? Então, nessa dimensão do profético, a gente não trabalha com simbolismos, mas tem coisas que podem fazer sentido quando você está buscando uma direção de Deus. E o púrpuro na Bíblia sempre falou sobre realeza, né? Então, eu penso, bom, tem alguma coisa que vai ser liberada aqui para alguém que está numa esfera de autoridade maior, no sentido da igreja local. E eu estou só orando em línguas e vi aquilo. E quando eu vi aquela manga, eu saí para andar no meio do povo, porque eu tenho uma visão. Eu tenho algo nascendo em mim, mas não sei o que fazer com aquilo. Então eu já logo não pego o microfone e diz: gente, eu vi uma manga. Porque o apóstolo Paulo diz que quando os dons se manifestam é para um fim proveitoso. Se eu não tenho discernimento, vai ter que proveito, né? Então eu preciso ir para o lugar de discernimento. E aí eu comecei a andar. E a igreja tem essa estrutura aqui mais ou menos. Haviam lá umas 400 pessoas, uns 400 angolanos. E quando eu passei, como se fosse por essa fileira aqui, eu vi na segunda fileira uma mulher, uma negra muito alta, muito bonita, bem vestida. E ela estava com essa manga desse jeito na cor roxa. Mas eu prefiro, né, na minha corrente profética, eu prefiro ainda ficar esperando. E o irmão Reagan nos ensina: é melhor você ser um pouco lento nessas coisas do que ser rápido e afoito e errar depois, né? Então eu prefiro ficar me provando aquilo. Então, se eu não tenho uma clareza imediata, eu vou para esse lugar de apurar o discernimento. Eu passei por ela, não olhei, só fiz assim e passei, dei a volta em tudo e voltei para frente do púlpito e falei: Senhor, é aquela mulher, tem alguma palavra, estou aqui, baixar para cá. De repente alguém me toca aqui, e quando eu olho é ela está atrás de mim. Ela disse assim, falando, o angolano fala como português, né? E ela estava dizendo assim para mim: eu sei que quando o homem de Deus passou por mim ali na minha fileira, carregava alguma palavra para mim, então vim aqui buscar. Eu digo: Senhor, ela sabe que eu tenho uma palavra e eu não sei qual palavra eu tenho. Eu amo trabalhar no profeta. Eu não sei quem é que inventou de me enfiar nesse lugar. Bom, eu peguei na mão dela. E quando eu peguei na mão dela, sem nenhuma palavra clara, só com aquela dimensão, então uma palavra surgiu no meu espírito. Inclusive usei ela aqui na quinta-feira à noite. Isaías 9:6. O fundamento da profecia é a palavra. Então uma palavra veio para mim: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus. Agora, uma das coisas que eu faço no profético é ensinar protocolos no profético, ok? Então, ali eu já entendi. O Senhor está levantando a influência dessa mulher. Só que eu estou numa igreja local, eu não sei quem é essa mulher e como ela opera naquela igreja. Porque é possível que um profeta veja o dom na vida de alguém, mas é possível que aquela pessoa não esteja alinhada ao plano e ao propósito de Deus naquele tempo. Por isso é tão importante o profeta estar unido com o pastor. E ele carregar protocolo, porque às vezes pastores têm problemas com profetas, que o profeta diz: irmã, eu vejo um chamado enorme, olha, pastor, olha, é o seguinte, isso aqui é uma profeta, pode levantar. E o pastor pensa: será que ele não sabe que aquela pessoa é uma linguaruda? Por que Deus não comunica logo tudo para aquele profeta? Porque a profecia, ela não vai tirar o lixo que está escondido, ela vai revelar a grandeza de Deus naquela pessoa. Então por isso cabe ao profeta ter protocolos e trabalhar na sua esfera de influência. Então eu pensei: bom, Deus está aumentando a influência dessa pessoa, então fui atrás do pastor, antes de continuar o trabalho. E dá a impressão às vezes, eu tenho que falar nessa hora, tenho que aproveitar essa música. Não tem. O culto pode acabar e você chamar aquela pessoa e falar algo para aquela pessoa depois. Porque o profético não é uma plataforma para você.
mas é uma edificação para alguém. Então não importa se você vai estar com a luz acesa ou não, se você vai gritar ou correr ou não, e se a pessoa vai cair ou não. O importante é que tenha um fim proveitoso para alguém. Então fui atrás do pastor e perguntei: quem é essa mulher? Ele disse assim: ela é pastora da igreja parceira. O marido dela está aqui. Eu disse: estou entendendo. Então eu chamei ela e disse para ela: olha, Deus está aumentando a sua influência, o seu governo, a sua esfera de ação. Então depois eu fui pregar na igreja deles, e eles me disseram, né, que todos os ministros deles estavam naquela conferência com a gente. E o pastor estava me dizendo que ela carrega a unção profética e está treinando profetas na igreja dela. Então o que Deus estava sinalizando: olha, esse é o caminho. Deus está aumentando a sua influência sobre os seus ministros, o seu governo, o seu lugar de atuação na sua igreja. E o próprio pastor, que é o marido dela, estava em linha com ela naquilo, né? Foi assim que aconteceu. Agora veja, eu estou só fundamentando isso para você entender que debaixo desse estado visionário de Gade, veja que eu tive uma visão e eu tive um tempo para discernir aquilo. Pode ser que levasse meses, quem sabe levasse anos para discernir. Está tudo certo, não é tudo que Deus te traz agora que você vai ter a compreensão agora, mas o importante é você ter sensibilidade para se mover nisso. Essa é a experiência fora do corpo, mas minha missão hoje é te mostrar a experiência no corpo. Vamos voltar para 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Vamos só para o versículo 4. Fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis. Versículo 3, desculpa. Eu sei que tal homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, vamos fundamentar essas experiências, né, no corpo. Eu quero te mostrar, será que eu posso mostrar para eles, irmã Sandra, o primeiro vídeo de uma profeta chamada Stacy Campbell. Pode ser que todos vocês já tenham visto essa mulher operando nessa profecia que ela deu ao Brasil. Mas quando eu vi pela primeira vez, e quando as pessoas vêm pela primeira vez, talvez fiquem um pouco chocados, que ela tem algumas expressões no corpo, que talvez, por que essa mulher está fazendo isso, né? Então eu vou te mostrar e depois eu vou te dar explicações bíblicas do que pode acontecer quando uma palavra profética surge no seu espírito, ok? Vamos ver esse primeiro vídeo aqui. É o primeiro. Esse vídeo. Ele é um pouco longo, daqui a pouco eu vou tirar ele, mas eu quero que não é a palavra profética, mas a atitude dela. Pode aumentar um pouco o som? Eu acho que a gente pode parar, porque eu queria mostrar para eles a manifestação, né? Então veja que essa mulher, ela tem uma palavra autêntica, né? Uma profecia vinda de Deus, que de fato é uma palavra sobre o Brasil e que algumas partes dessa palavra já se cumpriram, inclusive. Agora, o jeito como ela trabalha debaixo da unção profética pode ser que assuste muitas pessoas. Porque quando você não compreende de modo mais profundo o que pode acontecer nas manifestações, pode ser que você feche: por que essa mulher está fazendo desse jeito? Gente, que desnecessário. E talvez o que você não entende não deve ser um lugar para você criticar, ok? O que está acontecendo ali? Ela está tendo uma manifestação autêntica, ela está tão envolvida com essa palavra que o seu corpo está funcionando debaixo dessa unção. Então, nós não podemos descredibilizar que o peso dessa palavra envolveu todo o corpo dessa mulher. Ontem, pastora Silva estava dizendo que quando Maria recebeu uma palavra, ela foi envolvida com o Espírito e gerou segundo o Espírito. Veja que a manifestação do Espírito na vida de Maria foi tão poderosa que gerou um filho. Quem está aqui? E nós não vemos Maria naquele dia ali, mas eu creio até que o nível de Maria foi mais profundo.
Porque essa mulher está tendo uma manifestação no corpo. O envolvimento de Maria com o Espírito Santo foi tão profundo que gerou uma vida. Gerou um feto dentro do útero daquela mulher, ok? Então pode ser que na operação do profético, você seja levado para um lugar em que o seu corpo esteja tão debaixo daquela unção que ele vai começar a responder com manifestações. De onde vem isso? Primeiro texto que eu quero te mostrar. Vamos para Ezequiel. Vamos lá para a Antiga Aliança. E eu vou te mostrar Ezequiel capítulo 21. Ezequiel capítulo 21, versículos 1 e 2. Ezequiel capítulo 21, versículos 1 e 2. A Bíblia diz que veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém. Derrama as tuas palavras contra o santuário e profetiza contra a terra de Israel. Como é que ele estava profetizando? Falando? Não, ele estava num lugar isolado, orando, tendo uma experiência com Deus. E Deus apareceu para ele e disse: olha, você vai profetizar contra o pecado de Israel virando o rosto. Então essa mulher está profetizando, você está pensando, para que esse tipo de coisa? O Espírito Santo levou essa mulher para uma dimensão tão profunda e ela está profetizando contra o pecado da corrupção no Brasil. Essa profecia fala sobre isso. E naquele momento ela está virando o rosto de um lado para o outro. Milhares de anos antes, Deus já havia guiado um profeta para virar o rosto, para profetizar. Então não é uma coisa que a gente decide, gente, vamos todos virar o rosto. Ok? Não, isso não é o que eu estou ensinando. O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo pode levar você para um lugar em que o seu corpo vai ter manifestações. E aquilo faz parte da profecia. Ok? Então precisamos avançar sobre isso. Ezequiel foi levado para um lugar em que não só profetizava com a boca, mas até o seu corpo estava envolvido naquela profecia. E à medida que ele virava o rosto, Deus estava ensinando. O virar do rosto era uma sentença contra o pecado de corrupção em Israel, em Jerusalém. Veja outro texto, eu quero que você veja ainda no capítulo 21, no versículo 14. A Bíblia diz aqui, olha: tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra. Duplique a espada o seu golpe. Triplique a espada a matança, da grande matança que os rodeia. Então, nós sabemos, né? Na nossa atitude de adoração, palmas não adoram o Senhor, ok? Nós não precisamos louvar a Deus com palmas. Essa é uma atitude aqui para nós, da Nova Aliança. O selo de adoração são mãos santas levantadas, certo? Mas o que está acontecendo aqui não é um culto de adoração. Deus está falando para o profeta bater uma palma contra a outra. Então, o bater a palma era uma sentença contra o ataque que Israel estava lidando, certo? Às vezes você está orando em línguas e você pode perceber que você está você pode ter uma dimensão de oração em línguas em que o seu corpo começa a ter algumas atitudes, né? Eu tenho a graça de andar já desde 2019, eu acho, aprendendo aos pés de mulheres de oração profundas. Cada vez que eu vou para Kenneth Copeland, o Senhor abriu a porta de uma aliança com Aiva Bennett, que é a quarta pessoa em ordem de importância do ministério de Kenneth Copeland. E eu sou chamado para ir para as reuniões de oração dela. A primeira vez que eu cheguei lá, eu fiquei um pouco assustado, porque essa mulher está sentada num ambiente como esse, com a Bíblia aberta, explicando alguma coisa na linha do que o Espírito Santo inspirou. De repente ela se levanta e ela começa a ter atitudes assim, expressões, manifestações no corpo. E eu pensava, meu Deus, e todo mundo levanta junto com ela, né? Se você já viu, você que é do Verbo da Vida, já deve ter visto Ila. E se a gente coloca a Ila aqui, com pessoas que não são treinadas para recebê-la, pode ser que todo o culto vá por água abaixo. Os mais espirituais, mais maduros, vão entrar naquela onda, mas pode ser que pessoas que não compreendem muito aquilo vão dizer, gente, o que essa mulher está fazendo? Ela vai abrir a Bíblia que horas? E no chamado dela, para uma igreja receber tudo que ela carrega, precisa treinar as pessoas para recebê-la, né? Nancy, do Fresne, ela diz que quando ela foi levar o irmão Reagan a primeira vez na igreja dela, ela treinou o povo para receber daquela unção. Tem unções específicas que nós precisamos treinar o nosso povo para receber. Porque senão o povo fica apático esperando um sermão, né? E aí vai ser outro tipo de manifestação que vai acontecer naquele culto. Então, Ila, eu caminho próximo de Ila há algum tempo, né? Shirla me deu essa graça e eu tenho não só levado Ila para a minha igreja, mas ido com Ila para alguns lugares lá nos Estados Unidos, e eu tenho provado dessas manifestações, e eu vejo que é muito comum, quando a gente está orando em línguas, nesses ambientes mais proféticos, a gente começar
Talvez você no seu quarto, na sua casa, já está orando em línguas de um lado para o outro, e de repente você, e você pensa, por que é que eu estou com essa palma aqui nessa hora, né? Agora vamos ler de novo esse texto aqui. Ezequiel, capítulo 21, versículo 14. Está fazendo sentido para você? Eu vou te mostrar porque às vezes você está orando em línguas e tem uma palma aparecendo aí, né? Tu, pois, ó filho do homem, profetiza. Como é que era essa profecia aqui? Bate com as palmas uma na outra, e aí duplique a espada do seu golpe. Ou seja, quando Israel estava sendo intimidado e o exército inimigo estava ganhando aquela guerra, o profeta estava lá na dimensão espiritual, e quando ele batia a palma uma na outra, era como uma espada em movimento naquela guerra. Às vezes, você sabe que Romanos 8:26 diz que quando você ora em línguas, né, o apóstolo Paulo ensina, não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito, né, ele intercede por nós através de gemidos inexprimíveis, e não é um gemido que você fica fazendo enquanto ora, mas são expressões do céu através do seu corpo aqui na terra, ok? Então, às vezes você está no seu quarto, orando em línguas, e quem ora em línguas, você não está discernindo naquele momento, mas o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14 diz, quem ora em línguas de fato ora. É a oração perfeita. É o próprio Jesus orando dentro de você através do Espírito Santo, ok? E você pode estar resolvendo uma causa na sua família e nem sabe. De repente você está lá, e seus filhos saíram para a escola e estão sofrendo bullying. E você está aqui, duplicando a espada, duplicando a espada, duplicando a espada, duplicando a espada. Então, enquanto você está nessa dimensão da unção, o fato de você ter alguma manifestação física pode estar sinalizando que você está entrando em guerra, que você está resolvendo batalhas, que você está liderando, né, exército de anjos para resolver causas que você não poderia resolver sozinho naquela hora. E a Bíblia está nos dizendo que isso já acontecia desde a antiga aliança. Então essa mulher Stacy Campbell, ela está nesse lugar orando e tendo manifestações, mas muitas causas foram resolvidas naquele dia. A palavra ainda vai se manifestar, mas quando Deus falou, já é. Aconteceu naquele dia. Então ela não entrou só no Espírito. A partir do Espírito, todo o corpo dela foi sendo conduzido para esse lugar. Quando você continua vendo essa profecia, ela começa a se mover com os pés. E quando ela começa a se mover com os pés, a palavra surge para ela, que vai vir dos lugares baixos o grande avivamento. E se não me engano, ela está no Canadá, em algum lugar assim da América do Norte, né? E quando a palavra chega, e ela começa a profetizar, e ela fala sobre o Brasil, ela reconhece que o grande avivamento vai vir dos Países Baixos, ok? E ela está justamente mexendo o corpo aqui embaixo. Então o seu corpo, ele pode ser um gatilho nas manifestações para você liberar coisas mais profundas, ok? E não é antibíblico, porque o próprio apóstolo Paulo diz, olha, entregue o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que você ande no que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. Vamos para mais um texto aqui, eu estou falando muito tempo já. Veja, Ezequiel capítulo 6, versículo 11. Ezequiel capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz, assim diz o Senhor Deus, bate as palmas, bate com o pé e dize, por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada e de fome e de peste. Então aqui o comando era justamente esse profeta, enquanto estava debaixo dessa unção profética, bater o pé e bater a mão. Não é difícil você ver um profeta de repente dizer, gente, vamos marchar. Não é? Aí você diz, para que eu vou ficar? Mas você pode estar resolvendo batalhas e entrando em territórios novos através da unção. Bom, Sheila estava comigo na minha igreja, e nós estávamos tendo a escola de oração Verbo da Vida lá na minha igreja, e ela estava nesse lugar, em níveis mais profundos de oração, né, nos ensinando sobre isso. E ela disse que ela conheceu um homem, uma pessoa de uma igreja Verbo da Vida, que estava em casa, orando em línguas. Enquanto estava orando em línguas, estava de joelho, orando. E ele tinha algumas atitudes de fazer esse tipo de coisa enquanto orava, e ele só estava na casa dele orando. E algumas vezes ele batia palma, algumas vezes ele fazia assim como se tivesse uma espada na mão dele, e ele só estava orando no quarto, na casa dele. Aí ele sai para trabalhar, toma banho, passa em frente a uma banca de jornal. E quando ele passa, isso, você quando o Shirley estiver por aqui, vocês podem perguntar para ela, ela vai contar isso para você. Quando ele passa, né, na frente da banca de jornal, tem uma matéria de um problema na Venezuela acontecendo, isso acho que foi no ano passado, ou ano retrasado, uma rebelião lá
na Venezuela, uma guerra acontecendo por causa desses protestos sociais. E quando ele para ver a manchete no jornal, ele vê um homem de joelho, na capa do jornal, com a mão assim, e chama a atenção aquela imagem, ele chega perto e ele vê ele mesmo naquela capa de jornal. Quem está aqui? Você diz, como assim? O homem está orando em línguas na casa dele, debaixo da unção, e ao mesmo tempo ele está na Venezuela, no meio daquele protesto, sendo uma voz de Deus para aquele lugar. Quando você está na dimensão, na unção, debaixo dessa experiência profética, você está aqui agora, mas pode ser que debaixo da unção Deus leve você para outro lugar. Amém. E isso aconteceu com Felipe, quando ele chega para pregar para o eunuco e de repente ele não está mais lá, já aparece em outro lugar. De fato, Felipe foi com o corpo, nós podemos ir com o espírito para outros lugares. Eu estava um dia no meu gabinete, eu tenho ido para a igreja pelas manhãs e fico lá o dia inteiro, né, quando eu estou na minha cidade. E aí eu estava orando numa sexta-feira, então eu tinha movimentos assim, e eu fazia assim com a minha mão, e eu não estou entendendo nada, só estou sendo sensível e deixando o meu corpo se envolver com aquela unção. Algumas vezes eu estava andando de um lado para o outro e fazendo esse tipo de expressão aqui. Então, sexta-feira, aquele momento acabou, não aconteceu nada, aparentemente não tive resposta nenhuma. Domingo eu estava pregando na minha igreja, enquanto eu estava no sermão, eu vi que uma mulher entrou, e quando ela entrou, ela olhou para o púlpito, ela começou a andar de um lado para o outro, e os diáconos começaram a ir atrás dela, mas ela chorou o culto inteirinho, e ela sussurrava alto. Quando acabou o culto, ela veio correndo até mim, e eu tinha aquela nota de paz, eu disse, deixa ela chegar, e ela veio e começou a gritar, não conseguia falar, e ela se ajoelhou pedindo perdão ao Espírito Santo. E eu, moça, pelo amor de Deus, deixa a gente ajudar, fala devagar, deixa a gente entender. Então ela disse, olha, sexta-feira, eu estava aqui na minha loja de bolos, que fica próximo aqui à igreja, né? Eu sou uma cristã desviada dos caminhos do Senhor, nunca acreditei nos dons do Espírito Santo, porque não fui ensinada debaixo dessa doutrina, né? Então sempre fui fria para essas coisas, dessas manifestações, mas enquanto eu estava pedindo misericórdia a Deus, porque eu estou num processo de falência, e não queria provar disso, eu fechei os meus olhos, e eu vi um homem me chamando para um lugar, e eu não entendia o que era, mas ele fazia assim para mim, e ele estava só aparecendo e fazendo assim para mim. Quando ela saiu daquele estado de oração, alguém chegou na loja dela, era uma pessoa que tinha uma loja vizinha ali, e disse assim, mulher, você não quer ir para a igreja comigo? Vamos para a minha igreja, domingo eu te levo, você precisa de uma intervenção divina na sua vida. E ela abriu o coração e foi. Só que quando ela chegou na minha igreja no domingo à noite, quem estava pregando para ela era o homem que apareceu para ela naquela visão na sexta-feira enquanto ela orava. Então naquele dia na igreja ela foi batizada com o Espírito Santo, voltou para os caminhos do Senhor, e ela resolveu o problema que ela estava nas semanas seguintes. Eu só estava no meu gabinete. Você nem sabe. E Deus está te levando para um outro lugar. Por isso precisamos deixar o nosso corpo trabalhar debaixo da unção. Porque você pode estar resolvendo guerras em outro lugar e nem sabe. Há muitos anos atrás, eu trabalhava no regime CLT ainda. Estava conhecendo a palavra revelada. Não tinha esse entendimento que o Senhor me deu hoje, né? Mas eu me lembro de estar ouvindo uma rádio, eu ficava o dia inteiro no escritório, ouvindo uma rádio gospel de um outro estado. Era no Rio de Janeiro, de fato, aquela rádio era uma rádio de uma gravadora, de uma produtora de CDs chamada MK. Naqueles dias, eu me lembro que eu ouvi uma campanha de uma cantora que estava gravando um CD para missões, ia cantar sobre missões no Brasil, e ela estava fazendo uma campanha de quem enviasse uma frase missionária para lá, uma frase, ia ganhar uma agenda. E eu estava ali ouvindo aquilo e pensei, vou enviar essa frase. Na hora entrei na internet e enviei essa frase. O fato é que eu já orava em línguas, e naqueles dias eu percebia, muitas vezes que eu estava orando, eu tinha atitudes assim, que era como se eu estivesse em tribos africanas. Era sons que eu fazia que remetiam a tribos da África. Eu nem sabia, mas eu estava entrando pela oração em línguas em territórios africanos, né? Então, eu me lembro que um dia eu tive muita agonia no meu espírito enquanto eu estava orando, e eu tinha a sensação de que eu estava resgatando alguém, mas não sabia como. E eu fazia assim enquanto eu estava orando, né? E eu não sabia entender aquilo. Passou mais de um ano sobre isso, e depois eu ouvi aquela rádio, mandei aquela frase, e chegou eu ganhei em primeiro lugar uma agenda missionária de portas abertas, que aquela cantora gravou um CD
Eu Vou África, você já deve ter ouvido Fernanda Brum cantar essa música, né? E aquela agenda chegou para mim de uma frase que eu mandei. Eu tinha tido essas experiências em oração no meu quarto, compreendido que eu estava em tribos africanas. E quando a agenda chegou com um testemunho de uma cantora chamada Ellen Berhane. Essa mulher, ela estava sendo perseguida porque era uma cristã em territórios perseguidos na África, né? E ela estava sendo perseguida, perseguição religiosa, e foi colocada num container, no meio do mato. E estava lá, presa com 2 correntes. E quando aquele testemunho chegou através da agenda, foi a primeira página da agenda contando aquele testemunho. Então eu discerni, o Senhor me disse, aquele dia que você estava orando em línguas, era nesse território que você estava chamando essa mulher. E é tão curioso que na história dela, naquela biografia da agenda, conta que de repente, né, um povo, a polícia, alguém, uma ONG, chegou nesse lugar e ela estava muitos dias presa naquele lugar no meio do mato. E ela foi resgatada daquele lugar. E era justamente a sensação que eu tinha enquanto orava. Não foi à toa que aquela agenda chegou para mim. Não foi à toa que era só para Deus me trazer o discernimento. Quando você estava orando, você estava entrando naquele território. Ok? Então a profecia pode levar você para um lugar em que você não consegue saber o que está acontecendo hoje, mas através das manifestações, você vai ter explicação de coisas, territórios que você adentrou e coisas que você possuiu. Pode ser que num ambiente de oração, da unção profética, você perceba a sua mão fazendo assim, em oração em línguas, né? Muitas vezes eu tive com Ila, e nos momentos nossos de oração em línguas, ela falava assim para mim, faça isso. E eu dizia, gente, o que é que eu estou... E depois eu tive em outros lugares em que eu tive discernimento, né? Eu estava, depois de um tempo de oração com Ila, uma profeta se levantou e disse, aquele dia em que você estava fazendo assim, você estava tomando posse daquela bênção que você estava esperando acontecer. Então pode ser que você esteja tão debaixo da unção, em que você esteja abrindo portas assim, orando em línguas, e virando chaves, e nem sabe que é uma coisa física e material que você está querendo, chegando para você com antecipação. Eu quero te mostrar mais 2 vídeos, agora dentro da nossa linha doutrinária da fé, ok? Para você ver essas manifestações acontecendo. Deixa eu te mostrar o primeiro e depois te mostro o segundo. Dá para mostrar? Dá para aumentar um pouquinho o volume? Precisa de mais volume aqui fora. Não o meu não, do som, do vídeo. Gente, o que é isso? Você pode pensar, que bagunça é essa? Suba lá no céu e fale para o irmão Reagan que o culto dele era bagunçado. Quem tem coragem? Só pausa aí, deixa a imagem aí. Você vai ver muitos homens de Deus que a gente lê livros deles e tudo, estão aí nessa reunião, caídos no chão, né? Então, eles estão gerando o futuro deles, nem sabe, debaixo de grande alegria e fluir. Tem um outro vídeo, né, que acho que a gente pode pôr o outro. Deixa eu pôr o outro agora, só para a gente ver. Não tem problema, deixa o som do jeito que vocês conseguirem. Deixa eu só mostrar isso para vocês. Por que eu quero te mostrar esse vídeo aqui? Veja o que aconteceu com a igreja. O irmão Reagan já estava debaixo da unção, ok? O culto já estava avivado. Mas quando ele toca nesse homem, e esse homem responde, toda a igreja entra debaixo daquele manto. Então, às vezes, tem manifestações que não foram liberadas, não é porque o pastor não está ungido, e ele não tem um coração para aquilo, mas a igreja não responde. E às vezes o responder não é só você crer com o coração, mas você precisa agir também com o seu corpo, debaixo dessa unção. Né? Então, às vezes, você está num ambiente em que você pensa assim, gente, eu estou com um desejo de correr,
É uma resposta de fé àquela unção. Mas você fica pensando, mas só eu, ninguém vai fazer. E às vezes é quando você corre que todo mundo entra debaixo daquela unção. Né? Então aqui, por exemplo, nesse vídeo, no vídeo anterior, o que a gente não viu ali é que vai aparecer o irmão Kenneth Copeland. Ele está andando, ele está de fato de joelho. Em determinado momento ele fica assim com as mãos. E eu estava em uma das reuniões dele agora recente, em que ele fala sobre esse vídeo, né? E ele diz que Deus falou para ele naquele dia em que o primeiro avião dele estava chegando. Ele tem 3 aviões. Ele estava de joelho num culto, ainda ele estava muito pobre. Enquanto ele estava aqui, era o começo do ministério dele, e ele está de joelho andando atrás do irmão Reagan, e o Espírito Santo disse que era para ele fazer assim. Ele não entendeu na hora, mas depois ele discerniu. Naquele dia, ele estava entrando no seu primeiro avião. Pode ser que tenham manifestações que aconteçam debaixo da unção, em que você está pagando contas, está resolvendo causas, está salvando vidas, está ganhando novos territórios, mas o seu corpo precisa ir para esse lugar com você, amém? Então vamos ficar de pé nessa hora. E a proposta dessa manhã era justamente nós colocarmos fundamento, ok? Para que você possa fluir nisso. Nós vamos só orar um pouco aqui em línguas. Eu não quero fazer com que você faça isso, mas eu quero que você esteja sensível a essas coisas. Pode ser que no momento da oração em línguas você bata uma palma na outra, você tenha manifestações físicas no seu corpo, e agora você entende que de repente uma palma é uma sentença contra o diabo, é uma causa que você está resolvendo, e que inclusive bater o pé. Deixa eu só colocar mais um texto aqui para você, veja. Ezequiel 21, coloque aqui para a gente, por favor. Ezequiel 21, 17. Ezequiel 21, 17. Primeiro Deus manda Ezequiel bater uma palma na outra, né? Agora versículo 17, a Bíblia diz aqui, olha, Ezequiel capítulo 21, versículo 17. Também eu baterei as minhas palmas uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, Senhor, é quem falei. Ou seja, depois que o profeta recebe o comando e responde, então Deus também responde com a mesma medida, ok? Tem respostas de Deus que ficam impedidas se você não agir conforme aquela unção que você está debaixo. Porque o texto está dizendo que depois que Ezequiel bateu uma palma na outra, então Deus aparece para ele: eu também vou responder debaixo desse comando que eu dei para você. E quando Deus batesse a palma uma na outra, segundo o que o texto diz, o furor, né, a ira, a vingança ia se manifestar contra o povo que estava intimidando Israel, ok? Então veja, é muito importante a sua resposta. Diga para quem está do seu lado, a sua resposta é muito importante. Então a igreja desses últimos dias não pode ser uma igreja passiva, que fica como um auditório, uma plateia, que fica ali, bem assim. Você precisa responder à medida que a unção se manifesta. Você está recebendo uma palavra, e a palavra está dizendo: gente, Deus está dizendo que nós vamos gerar. De fato, não é todo mundo que tem que ficar assim no culto, ok? Como a gente estava ontem. Mas pode ser que Deus te leve a abraçar a sua barriga, e você comece a orar em línguas, e você comece a perceber, ou chamar, ou ir para aquele lugar. Você precisa responder de alguma forma. Pode ser que tenha uma unção te impulsionando para correr, pode ser que você comece a gritar, mas alguma coisa você tem que fazer debaixo da palavra que você recebe, amém? Às vezes você vai responder financeiramente, tem várias maneiras de responder, mas você não pode ficar enlatado achando que só a palavra liberada vai resolver. Você precisa responder e agarrar aquela palavra. O próprio Jesus ensinou isso em João 16 e 24, diz: até agora vocês não pediram nada. Peçam e recebam, para que a vossa alegria seja completa. A palavra receber aí é lambano. Quando a gente encontra crentes assim, você vai: eu vou receber tudo hoje. Faz sinal de receber assim, não é? Só que lambano é agarrar. Então quando Jesus ensina sobre você ter alegria completa, a evidência de que você recebeu algo, que você agarrou algo, ok? Não é sobre estar na sua casa aquilo que você precisa, mas é sobre você agarrar de modo que você fique plenamente convicto que aquilo foi resolvido na sua vida. Quando é que a alegria completa chega? Quando você agarra alguma coisa. E você pode agarrar coisas aqui nessa manhã. Agora mesmo você pode agarrar coisas que você está recebendo de Deus. Você talvez nem entenda, mas você pode começar a orar em línguas e agarrar coisas, e o próprio Deus se manifestando para você, e você tomando posse daquelas coisas.